Esses são os momentos que antecedem o lançamento do EAD. Nossa. Segundos que antecedem. Ai, gente. É muito legal. Ai, muito legal. Bom, já são 8 horas, né, gente? Acho que é hora da gente começar, né? Segundos acabaram. Os segundos acabaram. Então, tá bom. Queria dar as boas-vindas para todos vocês que vieram. Super bem-vindos. Nós estamos aqui para lançar o EAD finalmente, né? Como vocês sabem, foi um processo longo e mas um processo muito muito rico aí da gente decidir fazer o EAD, fazer essas coisas. Então, muito bom a gente estar aqui para fazer esse lançamento, né? Estamos muito felizes de estar com vocês mais uma vez e poder dar mais esse empurrão, né? Nessas ideias incríveis, espetaculares, né? Que podem transformar a nossa vida definitivamente. É ou não é, gente? É ou não é? O Caminho do Coração, que nós estamos lançando hoje aqui, o EAD, tem a potência de mudar a nossa vida definitivamente. Isso é minha experiência, né? Então, é uma coisa impressionante e é incrível, né? Poder ter acesso a esse conhecimento, né? Dessa forma tão gentil, né? Como é o jeito de Yeshua fazer tudo que ele faz, né? Então, antes da gente começar, acho que a gente podia dar uma apresentadinha em nós. Sim. Então, meu nome é Arnaldo, eu sou médico, trabalho na área de clínica médica, mas trabalho com uma área chamada de medicina metabólica que se ocupa de cuidar da raiz dos problemas e não dos sintomas dos problemas, né? Então, a medicina metabólica vai na raiz dos problemas, ou busca a raiz e resolver isso, né? Desde o início da minha carreira, antes até de me formar, eu percebi que, seguindo esse impulso de ir à raiz das coisas, eu tinha que adicionar espiritualidade na minha prática clínica. Não dava para fazer medicina só com remedinhos, só com coisinhas físicas. Tinha que colocar também o aspecto mental e o espiritual. Então, daí vem essa busca que já tem muitos anos, inacreditáveis, quase 50 anos. Muito bom. Meu nome é Cíntia, e acho que muitos de vocês já me ouviram falar, e eu sempre falo que eu nasci com um buracão aqui dentro, um buracão enorme. Verdade. E desde muito pequena eu estou nessa busca de alguma coisa que preencha esse buraco. E acho que eu tenho encontrado aí nos últimos tempos essa coisa desse anseio por alguma coisa maior, que a gente não sabe nem bem o que é, mas que esse anseio sempre teve dentro de mim, e agora ele estou encontrando o lugar onde eu posso ficar em paz aqui dentro de mim, né? Então é isso. Muito bom. Muito bom. Vamos então? Vamos então. Nós vamos primeiro falar um pouquinho a respeito do Caminho do Coração, contar um pouquinho para as pessoas que não conhecem e... Enfim, enriquecer o nosso conhecimento sobre o que é o Caminho do Coração. E depois nós vamos falar sobre o EAD, né? Nós vamos falar sobre o EAD. Ok? Rapidamente, né? Só para a gente dar uma recapitulada para aqueles que não conhecem, para saberem, né? Gente, tudo começou, esse grande movimento da espiritualidade, vamos dizer, vinda de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em aramaico. Em aramaico, há 2000 anos atrás, ele não era chamado Jesus, era chamado Yeshua. Yeshua ben Joseph. Jesus, o filho de José. E esse revival, né, esse renascimento, vamos dizer assim, dos ensinamentos, tudo começou no comecinho dos anos 60, no meio daquela efervescência cultural que a gente estava vivendo, o mundo ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial e a Terra certamente entrando num novo momento energético, né? Toda a era de Aquários, tal, aquelas coisas todas acontecendo, e a espiritualidade também florescendo, achou seu espaço para crescer, né? Lindamente. Tudo começou quando uma mulher chamada Helen começou a ouvir vozes. Era uma mulher, uma psicóloga de uma universidade em Nova York, em Columbia Universidade, uma psicóloga conhecida, né? E ela começou a ouvir vozes, começou a ver imagens, enfim, achou que estava ficando louca, claro, né?
em 63, 64, e resolveu conversar com o chefe dela, com quem ela não tinha um bom relacionamento. Ela se chamava Helen Schuckman, e foi falar com o chefe dela, que era o Bill, William Thetford, que era um homem sofisticadíssimo, um cara que tinha uma coluna semanal no New York Times, era um cara assim, de outro nível, né? E ela chegou para ele, falou assim, muito envergonhada, falou assim, olha, Bill, eu estou ouvindo umas vozes, umas coisas, ele me disse para prestar atenção que tem alguma coisa muito importante acontecendo, ele falou assim para mim, tome notas, esse é um curso em milagres. O que eu faço? O Bill, em vez de falar para ela, vai tomar remédio, que você está ficando doida, o Bill falou assim, Ellen, bora lá, escreve o que ela está te falando e vem aqui amanhã, a gente dá uma olhada juntos. Se for ruim esse negócio, a gente joga no lixo, viu? Senão vamos ver. E assim começou, gente. Isso começou em 1965 e durou até 1972, foram 7 anos de transcrições sem fim. E aí nasceu o curso em Milagres, que foi a primeira recuperação, vamos dizer assim, dos ensinamentos originais de Yeshua. E é um livro que foi então criado dentro de um ambiente extremamente intelectualizado da Nova York, cosmopolita dos anos 60, né, com a Helen e o Bill escrevendo, ajudando ela na datilografia, gente, olha só. E datilografaram centenas e centenas de páginas. Hoje um livro que foi publicado em 75, né, com uma carreira assim, extremamente de sucesso, desde que foi publicado. O curso de Milagres nunca mais caiu, ele sempre cresce o número de pessoas que estudam, né? Dentro dessa intelectualidade incrível, né? Maravilhosa. Então é um texto maravilhoso, sem falhas. Se você pegar ele palavra por palavra, ele é absolutamente impecável na lógica dele. São quase 1.400 páginas incríveis que mexem com a gente. Uma coisa que eu posso contar para vocês é que, assim, a minha experiência com o Curso em Milagres foi muito forte, a nossa experiência com o Curso em Milagres foi muito forte. E acho que uma das coisas que foi mais fortes para mim, assim, da base do Curso em Milagres, foi uma questão que ele coloca logo no início, ele coloca que, assim, nós sempre achamos que o oposto de amor era o ódio, né? E ele vai dizer para a gente que não, que o oposto de amor é o medo. E é isso daí, ele fala assim, começa a olhar para o mundo dessa forma, né? Que o oposto de amor não é o ódio, o oposto de amor é o medo. Começa a olhar para as coisas dessa forma, só isso já transforma completamente o mundo. Porque se você olhar, se alguém vier e te atacar, fizer um ataque para você, se você olhar para ele como te atacando, você vai querer revidar, é claro. Se você olhar para ele e falar, nossa, se essa pessoa está me atacando é porque ela está com medo, muda tudo, né? Muda completamente. Então, muda a nossa relação com o mundo, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito poderoso e muito transformador. E acho que isso é uma das coisas que a gente sempre fala, né? O Curso em Milagres e o Caminho do Coração e o Caminho da Maestria como um todo, que o Arnaldo daqui a pouquinho vai contar o que é revolucionário, né? Ele transforma a nossa forma de ver o mundo, ele transforma tudo, transforma nosso ser, nosso estar nesse mundo, né? Ele transforma principalmente as crenças inconscientes que nós trazemos, que a gente carrega. Ele expõe as crenças e diz, é isso que você realmente acha? E a gente descobre um monte de coisa que a gente nem sabia que a gente acreditava e estava mantendo, às custas da nossa energia, do nosso comportamento, mantendo aquilo vivo, né? Bom, o Curso em Milagres foi publicado então, em 1975, fez uma carreira brilhante e continua fazendo até hoje, crescendo, muitas e muitas pessoas estudando, grupos e grupos de estudo pelo mundo inteiro. No entanto, gente, olha aí, é aí que começa o que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês. 12 anos depois, em 1987, a mesma consciência que ditou o Curso em Milagres para a Helen já tinha morrido, né? O Bill também morreu logo depois disso que eu vou contar. A mesma consciência apareceu, assim, do nada, para um homem nos Estados Unidos que vivia em Tacoma, no estado de Washington. Esse homem se chamava John Mark, se chama ainda, né? John Mark, J.M., em inglês J.M. Aí nós aportuguesamos para Jayen. Então, o Jayen, em português,
Ele de um belo dia, na sala da casa dele, ele meditando, ele sentiu um impulso de meditar, ele precisava sair para o trabalho, não, vamos meditar. Começou a meditar e, de repente, veio aquele impulso, ele abriu os olhos e uma luz se formou na frente dele e uma presença apareceu e se apresentou como sendo Yeshua ben Joseph, Jesus, o filho de José. O Jair não acreditou, gente, não comprou essa de jeito nenhum. Mas aí começou uma relação que dura até hoje. O Jair está vivo, estava aqui com a gente, aqui na nossa terra, até alguns dias atrás. E eles tiveram e têm ainda uma relação extremamente fértil. Dessa relação, depois de algumas dúvidas e muitas disputas, o Jair exigiu provas, queria saber que ele era de Yeshua mesmo, não foi assim. Não é só a minha cabeça que está ficando maluca. Foi comprando assim de graça, né? Eu quero saber quem é esse cara. E finalmente ele foi se convencendo, foi se entregando, como ele sempre fala, né? E aí as coisas começaram a acontecer, e ele escreveu um primeiro livro chamado As Cartas de Yeshua, que foi publicado depois de uma série de sincronicidades milagrosas, né? Que ninguém conhecia o Jair. E as Cartas de Yeshua foram publicadas e foi um grande sucesso. Em seguida veio O Caminho do Servo, e em seguida ele começou a fazer uma série de palestras que foram gravadas o áudio, né, em áudio, e se tornaram o terceiro livro na sequência. Ele começou a canalizar, né, Yeshua? Ele começou a canalizar. E aí Yeshua fazia essas palestras através do Jair. Isso é legal de saber. Os primeiros dois textos ele ouvia e escrevia. Depois, Yeshua começou a canalizar Yeshua diretamente. E essa série de palestras acabou sendo transcrita e se tornou o que se chama Os Anos Iniciais. São 3 volumes. Os Anos Iniciais são essas palestras lindas, muito bonitas. Esses livros todos que a gente está dizendo não são traduzidos ainda para o português. A gente pretende começar a tradução deles, né? Mas isso aconteceu já no começo dos anos 90. E aí, por volta de 1995, o Jair, que estava vivendo no Havaí, recebeu a orientação da voz de Yeshua para que voltasse para Tacoma, próximo de Seattle, né, onde ele tinha o grupo de amigos dele. Ele era um professor de órgão, ele era conhecido, e ele voltou. E Yeshua disse para ele: eu vou agora canalizar através de você, né? Você vai canalizar a trilogia da mente de Cristo, onde eu vou colocar os principais conceitos da minha doutrina e as principais práticas, os principais exercícios, né? E aí ele começou, ele voltou para Tacoma e começou a fazer essas canalizações públicas, né, uma vez por mês. Né? Ele juntava a galera, eles gravavam, né, principalmente em áudio, e o Jair falava. O Jair saía e Yeshua entrava. Então, uma vez por mês, durante uns 50 minutos, 1 hora mais ou menos, o Yeshua falava através do Jair. E ele começou a canalizar. Foram 35 lições sequenciais, uma por mês, que foram depois divididas em 3 volumes. O primeiro com 12 sessões, 12 lições, tá? Que se transformou no Caminho do Coração, que é o EAD que nós estamos lançando hoje aqui. O segundo grupo de 12 lições se transformou no Caminho da Transformação, e o terceiro e último, com 11 lições, se transformou no Caminho do Saber. Esses 3 volumes, chamados de A Trilogia da Mente de Cristo, estão traduzidos para o português, nós traduzimos, nós sentimos o impulso de fazer essa tradução. Era impossível continuar estudando só nós dois, como nós fizemos no começo, e nós sentimos a necessidade, era uma coisa assim que, né, assim, a gente tinha que fazer, né? A gente tinha que fazer. Então nós fomos arrecadação uma e demoramos 5 horas de tradução, terminamos agora alguns meses atrás. Tá bom? Ao mesmo tempo, gente, em que Yeshua fazia essas canalizações mensais, ele também avisou Jair que ele ia passar alguns exercícios muito específicos, que ele chamou de práticas vivas. E ao longo desses 3 anos, desses 35 meses, ele foi
intercalando essas práticas vivas, ele foi ensinando Jair. Muitas delas em aramaico, Jair teve que se virar para entender o que Jesha estava falando. Mas ele conseguiu pela sensação, pela experiência pessoal, que o aramaico, né, é uma língua vibracional que ela produz efeitos, né? O som, ele não é como a nossa língua, como uma língua conceitual. O som produz resultados. E, claro, o Jair foi estudar, foi procurar e foi entendendo o que Jesha dizia. Jesha ensinou, então, a respiração do amor, ensinou Pai Nosso em aramaico, que é uma experiência de vida, gente. Não tem nada a ver com o que a gente cresceu entendendo como sendo, ou ouvindo falar que é o Pai Nosso. Né? Nada. Ele ensinou também as bem-aventuranças em aramaico, que é maravilhoso. As bem-aventuranças são aquelas ensinamentos que Jesus deu no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os puros do coração, porque eles verão a Deus. É tão bonito, né? E são 9 bem-aventuranças que ele ensinou. E dá em aramaico, passou para o Jair em aramaico, que então interpreta tudo aquilo de uma forma completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar. Tá bom? Então, esse conjunto desses 6 textos, começando com as cartas de Jesha, terminando no caminho do saber, são 6 textos que eu falei, mais as práticas vivas formam o que a gente chama de o caminho da maestria. Tá bom? Depois a gente fala no caminho da maestria, nós não estamos falando só da trilogia, nós estamos falando de tudo. Todo o volume de ensinamentos. Tá bom? Muito bom. Muito bom. A gente começou a estudar o caminho porque a gente ficou completamente apaixonado pelo caminho. A gente sempre fala que nós somos estudantes do caminho e a gente convidou as pessoas para estudar junto e fomos aprendendo mesmo. Nós nunca nos colocamos como professores do caminho, nós somos estudantes do caminho e que estão aí fazendo o seu caminho. Como nós somos estudantes do Curso em Milagres por 30 anos, né? Então é isso, é um caminho que toca o nosso coração e por isso a gente segue nele, né? Vai tocar o seu também, com certeza. Com certeza. A única coisa que a gente tem certeza é que você não vai, se você estudar o caminho do coração, você vai se transformar rapidamente. Porque não é possível continuar vivo da mesma forma, sabendo as coisas que ele nos expõe, sempre com muita gentileza e muito amor. Gente. É uma coisa impressionante a maneira como ele faz. E uma das coisas centrais que Jesha coloca, então, já no caminho do coração, agora falando especificamente, uma das coisas centrais que ele coloca, que é maravilhoso e que é diferente no Curso em Milagres, porque o ensinamento é exatamente o mesmo, mas a ênfase é diferente. Tá? Nisso eles diferem bastante. O Curso em Milagres do caminho da maestria. Aqui, no caminho do coração, Jesha recupera o valor do sentir, da emoção. Ele valoriza, ele enfatiza a importância de sentir as coisas e não só pensar sobre as coisas. Né? Ele deixa isso muito claro, que o caminho do coração é um caminho da experiência, da prática. Então, se você praticar os conceitos e os exercícios que ele coloca, ele vai dando assim de uma forma muito generosa. Viu? Você vai lendo os exercícios, você vai lendo os parágrafos, né? E ele vai colocando os exercícios assim nas entrelinhas, né? Alguns com muita clareza e outros mais na entrelinha você percebe que ele está sugerindo para você fazer isso, aquilo. Nós, quando gravamos o EAD, sempre destacamos então algum exercício para aquela semana. Tá bom? Acho que, entrando um pouquinho na história do EAD, né, acho que é interessante contar que, assim, a gente estava fazendo os grupos de estudos, né, a gente tem vários grupos de estudo, e aí nesse processo de fazer os grupos, a gente falou, nossa, esse caminho é tão bonito, que tal se a gente gravasse isso e fizesse um EAD
para poder espalhar mais isso para outras pessoas, para quem não pode, de repente, participar dos grupos. E aí foi quando a gente começou a fazer as gravações para isso, né, para poder fazer o EAD. E acho que o EAD agora ele tem as primeiras 12 lições que são do Caminho do Coração. E cada lição a gente fez em 4 semanas. Então, ele fazia as palestras uma vez por mês. Então, nós dividimos essas palestras em 4 partes e a gente fez as gravações em 4 semanas. Então, praticamente todas as reuniões que a gente gravava a reunião e fazia um exercício para aquela semana. E isso é uma coisa super importante, porque de repente vai entrando dentro de nós o conceito, né, os conceitos que ele vai colocando. Porque senão, se a gente maratona, assiste todos os vídeos de uma vez só, não dá certo, porque é muito conceito e não entra, né? Então a gente recomenda sempre que no EAD que as pessoas vejam um vídeo por semana e trabalhem os exercícios da mesma forma como a gente fez com os grupos, né? Isso é extremamente importante, não dá para enfatizar suficientemente a importância disso, assim, que nós temos que sair da cabeça só e vir para o coração finalmente começar a viver. É como um exemplo que ele coloca, assim, é como você está com sede, né, e ficar pensando em beber água, né? Que interessante, né? Olha, se tu vai beber um pouco d'água aqui, se você bebe a água, você sente que a sede passa, né? Mas se você não beber água, não adianta você pensar e falar as palavras mais lindas, escrever um verso iâmbico, maravilhoso, não vai acontecer nada, vai continuar com sede, né? Bom, então é a mesma coisa, né? Então é isso, gente. Assim, eu posso rapidamente colocar alguns conceitos básicos do caminho, né? Que ele desenvolve no caminho do coração, né, e todo o caminho da maestria. Um dos conceitos fundamentais é o conceito da criação, né? Que a gente fala. O Criador, ou a mente una, você pode chamar, muitos chamam de Deus, mas a gente se refere à mente una, né, à unidade. Ele é um criador por natureza, então ele cria sempre pela extensão de si mesmo. Isso é uma coisa linda, né? Vem do curso Milagres e ele retoma aqui no caminho da maestria. O Criador, ele cria pela extensão de si mesmo. Então, tudo que existe na natureza, tudo que existe é o Criador. Só existe isso. E ele cria se estendendo. Então, ele cria a sua criação pela extensão de si mesmo. E a sua criação é exatamente igual a si mesmo. Tá? Não existe nenhuma separação entre os dois. Não existe nenhum vácuo entre os dois que separa o Criador da sua criação. Ou o pai do filho, tá bom? Então, para usar uma linguagem, né, mais coloquial, né, o filho, ele tem os mesmos atributos do pai, ou seja, ele também é um criador e ele também cria pela extensão de si mesmo, tá bom? Uma coisa super interessante, linda, que ele enfatiza muito, é que o Criador, ele experimenta as coisas da vida através das suas criações, ou seja, através do seu filho. E é um filho só, gente, tá bom? Como eu falei, não pode ter dois, porque se tiver 2 filhos, tem que ter um buraco no meio que não é nenhum nem outro, né? Tá bom? E esse filho, dentro do caminho e do curso de milagres, ele é chamado de Cristo. É o que a gente chama de consciência crística, né? Esse filho é tudo, né? É o todo. Toda a criação é o filho. É bem diferente da história de que Jesus, que depois virou Cristo, né? Se conectou com essa energia crística, que ele é o filho único de Deus. Ele é o filho único, mas nós todos somos o filho único, né? Só tem um filho, uma filiação, que é chamada de o Cristo, né? Dá para entender de onde vem o filho unigênito de Deus, né? Daí, tá bom? Só tem um filho, né? E esse filho foi dado toda a liberdade para criar. E lá no meio dessa história, o filho teve uma pequena ideia maluca.
É assim que o Curso de Milagres escreve, né? O Caminho do Coração, não. O Curso de Milagres escreve. O filho tem uma pequena ideia maluca. A ideia é a seguinte: como seria experimentar as coisas longe do meu pai, se eu não tiver lugar com ele? Como seria ter a experiência de estar separado do meu pai, de ser diferente do que ele me criou para ser? Olha só, pequena ideia maluca. Né? Foi dado a ele a liberdade de ter essa experiência, tá bom? Porque o livre-arbítrio é absolutamente sagrado. Tá bom? Então, o filho pôde experimentar, ter a sensação de estar separado do pai. Embora isso não fosse possível, porque não existia nada. Tudo que existe é o pai, tudo que existe é o Criador, e a sua criação, que é o filho. Como vai viver uma coisa separada? Então, o que o pai fez? Essa parte é muito legal. Né? O que ele fez? Ele adormeceu o filho e permitiu que o filho sonhasse, vivesse o sonho da separação. Então, na sua infinita compaixão, segundo o Curso de Milagres, e na sua infinita curiosidade, segundo o Curso de Milagres e o Caminho do Coração, né? O pai permitiu que o filho sonhasse a experiência da separação. E aí, o que aconteceu? Isso está descrito na Bíblia, logo no primeiro livro do Gênesis, né? Quando Adão, então, quis ter a experiência, ele se sentiu só, né, nessa história. O pai, muito misericordioso, adormeceu Adão, tirou uma costelinha dele, né, e fez a Eva, fez o outro, que não existia. Só existia Adão. Adão era o único no paraíso. De repente, apareceu a Eva. Apareceu a dualidade. Apareceu o outro. Essa experiência não existia. Nós todos achamos, gente, todos, eu inclusive, assim, que Deus foi legal com Adão. Deu uma dormidinha nele, deu uma anestesia, tirou uma costela que deve doer para burro, né? E, claro, depois o Adão acordou e viveu as coisas com a Eva, e daí veio os filhos, daí veio aquele monte de gente. Né? De fato, né, assim, que ele coloca, Jesus coloca, diz assim, na Bíblia, na própria Bíblia, não existe nenhuma menção de que Adão tenha despertado depois disso. E é exatamente isso. Ou seja, gente, Adão continuou sonhando, e sonha até hoje com a diversidade e a dualidade que a gente vê. Tudo que existe é a unidade, mas de fato, né, nós vivemos como se estivéssemos separados uns dos outros. Isso é uma coisa super interessante, né? Porque se a gente pensar na gente agora aqui, né? Eu sou aqui um ser separado do Arnaldo, né? Nós estamos separados aqui, né? Ninguém tem dúvida disso. Então tem uma parte nossa, tem uma parte dentro de nós que ele vai chamar de mente incorreta, que é essa parte que acredita nessa separação. Ela está tão ligada nessa separação que ela acredita nela completamente. Eu sou um ser separado. Só que com as experiências do caminho, do Curso em Milagres e com as vivências que ele vai propondo que você saia desse lugar e comece a conectar com uma parte dentro de você, que é uma parte que está lá dentro, que é uma parte que se lembra de quem você é de verdade, que se lembra que você é o todo, que você é essa consciência crística. Todos nós temos essa parte dentro da gente, viu, gente? Pode ser que você olhe e fale, não, dentro de mim não tem. É de mas fábrica, tem. Gente, de fábrica. Não tem, é de fábrica, não tem saída. Todos nós temos. Então, o que ele vai fazer é assim, ele vai mostrar para a gente como que nós estamos tão grudados nessa parte que se sente separada, que a gente não consegue perceber a parte que se sente unida. Conforme a gente vai fazendo os exercícios e fazendo as coisas, a gente vai percebendo, fazendo o caminho do curso, a gente vai percebendo que a gente não está separado, a gente vai percebendo como nós somos parecidos, como nós estamos unidos, como nós somos uma coisa só. E com isso a gente vai voltando para casa, como ele chama, né? E a gente vai se aproximando do que ele chama de mente correta ou de Espírito Santo. Espírito Santo não é a pombinha lá, não. Para o caminho, Espírito Santo é aquela parte da nossa mente que se lembra de quem nós somos. Tem a parte que não se lembra, que ele vai chamar de mente incorreta ou de ego, não é o ego do Freud, é outro ego,
vai chamar de ego, e a outra parte, que é a parte que se lembra, essa parte é a parte que ele vai chamar de Espírito Santo, e que é a mente correta. E acima de tudo isso está a mente una, né? A mente total. Então, esse conceito que a Cíntia colocou é essencial, né, dentro desse caminho, né, de compreender que dentro de cada um de nós, dentro de você, existem essas duas mentes. A pequenininha que está adormecida e sonhando o sonho da separação, que ele chamou de ego, e a grandona verdadeira, que é quem nós realmente somos, que é quem você realmente é, que ele chamou de Espírito Santo. Então, é a mente incorreta e a mente correta. Entendeu? Então, uma está adormecida e a outra está desperta. Então, qual é o propósito do caminho do coração, de todo o caminho da maestria? Ajudar a filiação, o filho, a despertar do sonho que vem lá de trás. E que nós, a nossa ingenuidade suprema, né, na nossa ignorância, a gente mantém a duras penas, todos os dias, com as nossas decisões apoiadas no ego, sempre, na crença da separação, como eu falei no começo. São algumas crenças que a gente arrasta com a gente e nem percebe. A principal delas é essa, é que nós estamos separados, evidentemente, uns dos outros e do nosso Criador. Óbvio, né? Óbvio, só que não é verdade. E a gente age como se fosse, e nós recriamos, fazemos desse mundo uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, sem fim, sem fim. Então, o propósito do caminho da maestria, do caminho do coração que nós estamos lançando aqui, o EAD hoje, é, recuperar a originalidade dos ensinamentos de Yeshua. Os ensinamentos de Yeshua originais, que ele realmente ensinou para os amigos dele, porque ele nunca chamava de discípulo, isso é bem depois. Eram os amigos dele, ele ensinou para os amigos dele. Então nós vamos recuperar os ensinamentos originais. Por quê? Porque se nós praticarmos os ensinamentos originais, nós vamos despertar do sonho da separação. E isso ele chama de espiar. Espiar significa perceber que você não está separado, de fato, está unido e sempre esteve. Você se identificou com essa parte pequenininha, né? Que teve aquela pequena ideia maluca, esqueceu de dar uma boa gargalhada dela, né? E levou ela a sério, né? Até hoje. Tá bom, gente? Um último conceito que eu vou colocar para vocês, que ele põe logo de cara no caminho do coração, e você vai ver que nos primeiros parágrafos ele coloca alguns axiomas, que ele chama os axiomas da verdade. E o primeiro axioma da verdade que ele coloca, ele diz assim: nada do que você experimenta é causado por algo fora de você. Vou repetir. Nada do que você experimenta na sua vida é causado por algo fora de você. Você experimenta apenas os efeitos das suas próprias escolhas. Ou seja, não existem vítimas nesse mundo. Relaxa, então precisa amadurecer isso daí. São 35 lições para a gente ir aprendendo. Mas olha como instiga isso a gente, né? Como assim? Nada do que eu experimento é causado por uma coisa fora de mim. Não, lógico, um monte de coisa acontecendo fora de mim, me atingindo. Será que isso não é verdade? E se isso que o Yeshua está dizendo for verdade? Que você realmente não é vítima de nada nem de ninguém. Nunca foi. Acho que esse conceito é um conceito, às vezes, difícil da gente incorporar, mas quando a gente incorpora, ele traz uma liberdade, gente, mas uma liberdade de pensar que nada fora pode me determinar, é tão forte, que é tão transformador, sabe? Muda nosso jeito de olhar para o mundo. Então é isso, né? É o que eu falei antes, esse caminho é muito revolucionário, né? E porque ele é muito revolucionário, que a gente resolveu fazer o EAD, né? É uma coisa que parece que um caminho espiritual, de repente, com educação à distância, parece uma coisa meio maluca, mas o esquema que a gente vai fazer é assim: as pessoas vão ter acesso, então, quem entrar nessa jornada, entra numa jornada junto com a gente, né, junto comigo e com o Arnaldo, a gente vai fazer uma reunião mensal e a gente vai soltar 4 vídeos por mês.
e a ideia é que eles sejam vistos um por semana, né? E feito o exercício, a gente passa o exercício junto. Então, no total dos vídeos, são 48 vídeos de mais ou menos meia hora, 40 minutos, que vai contando cada um dos aspectos. Então, é super bonito, gente. É um trabalho bem legal. Eu queria mostrar para vocês o EAD no site, mostrar o site aqui, mas tivemos um problema técnico, para variar, e não conseguimos. Mas nós vamos colocar um videozinho depois nessa gravação, e vamos mandar para quem tiver interesse, vamos mandar nessa gravação um vídeo completo, com essa parte mostrando o site, mostrando todas as funcionalidades do EAD, né? Então, a gente convida vocês, quem não está fazendo o caminho, a vir para conhecer essa história, vir para conhecer. A gente tem, só para contar um pouquinho, o EAD está dentro do site do Instituto Ser Humano. Depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo o link para essa parte do site. E lá a primeira coisa que a gente faz, a gente colocou 3 palestras abertas, contando um pouco do que é o caminho, contando um pouco, fazendo uma prática da lembrança de si mesmo, para as pessoas terem um gostinho do caminho. Se você olhar para aquilo e sentir que esse é o seu caminho, vem com a gente, né? Vem junto, vem fazer junto com a gente. A gente vai então passar todo esse material para vocês, os 48 vídeos, as lições de todo, o livro inteiro está dividido em lições. A gente tem várias práticas vivas que a gente vai também passar, que é a respiração do amor, a meditação, a prática do perdão. Tudo isso está acoplado dentro desse EAD, né? Então é isso, acho que a gente está convidando vocês para vir conhecer, vir saber o que é essa história e vir conhecer esse caminho que é tão lindo, né? Tão bonito, tem transformado tanto a gente e todas as pessoas que têm feito com a gente esse curso, né? Vai transformar você, com certeza, como transformou a gente, e a gente tem visto tantas e tantas pessoas se transformando totalmente. Ele fala, você se transfigura, que é uma coisa um pouco mais profunda do que só se transforma, né? Por causa dessa visão, né? Essas coisas que a gente colocou rapidamente aqui. Coisa super importante, gente. Não maratonem, por favor, os vídeos que a gente vai mandar para você. Não é para você assistir um vídeo hoje, outro amanhã, outro depois amanhã, daqui, porque o mês acabou. Não faça isso. Vai na sequência que o próprio Yeshua sugere, né? Você pode comprar um livro também, chamado Caminho do Coração, acho que você deve, né? Pela editora que editou o livro, que é o Clube de Autores. Entrar no site do Clube de Autores, a gente coloca aqui o link onde você pode comprar, ou até na Amazon, se você preferir. Tá bom? Compre o seu livro para você poder acompanhar as leituras. E não maratona, vai devagar. É um livro para ser desfrutado, saboreado, tá bom? Estudado com muito carinho, muito cuidado, tá bom? E a gente vai estar disponível para falar com vocês. Nós vamos estar disponíveis numa reunião online, uma vez por mês, vamos estar disponíveis para perguntas no site e no WhatsApp, tá bom? A gente, aliás, colocar para vocês, se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui no chat, pode fazer. E alguém colocou aqui, percebeu a minha mente aqui, pensando nisso, e colocou, por que essa denominação de mente incorreta? Na verdade, eu não sei o nome da pessoa que fez a pergunta, está escrito Valer 2000, o pseudônimo, mas obrigada por ter feito a pergunta. O que ele coloca sempre é assim, ele vai colocar a contraposição entre 2 formas de ver o mundo, né? Uma forma de ver o mundo é o mundo visto através dessa ilusão, através desse sonho, que é a mente, que é o que ele vai chamar de mente incorreta. Ela é mente incorreta porque ela é uma ilusão, ela não é real. Apesar do que tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que nós estamos vivendo nesse mundo parece muito real,
Vocês sabem como é que é o sonho, né? Se você sonha à noite, às vezes você tem aqueles sonhos que você fala, nossa, tenho certeza que isso é real. E de repente você acorda e fala, nossa, era só um sonho. Ele diz que é exatamente isso que vai acontecer com a gente, conforme a gente vai percebendo a mente correta, essa mente que está conectada à mente una, à mente do Pai, à mente do Criador. Conforme a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo que a gente está vivendo um sonho. E por isso ele vai chamar ele de mente incorreta, em oposição à mente correta, que é aquela que está desperta, aquela que vive a consciência crística o tempo todo. É uma coisa bonita, só como um bônus para vocês, assim, essa percepção de, nossa, isso aqui é só um sonho, não vai acontecer quando o corpo morrer. Você pensa, tudo bem, estou vivendo aqui, estou todo identificado com esse mundo, estou achando que tudo isso aqui é verdade, de repente morre, aí fala, nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. Não, não é isso, não é isso. Essa percepção, essa luz, esse insight, nossa, tudo isso era um sonho, acontece quando a gente desperta, quando a gente acorda, que é isso que nós estamos fazendo no caminho do coração. Então, despertando. Despertar. Virando Budas ou virando Cristos, que são os despertos, né? Então é muito legal, assim, porque você pode ficar, e ele fala isso claramente, assim, você pode rodar vários ciclos e várias vidas, né? Dentro do sonho. Você troca um corpo por outro, e segue. Dentro do sonho. Dentro do sonho. E vai mesmo cortar quando você acordar. Então não tem como escapar de estudar e de praticar os exercícios. Tá bom? É muito legal. Mas você não está sozinho. Nós estamos todos juntos. É muito legal. E é uma família forte, gente. É uma família querida, cheia de coração, todo mundo querendo sentir a verdade de quem é. Né? Então é muito bonito. É uma outra pegada. Acho que é isso, né? Tá bom, isso. Né? Eu vou então mostrar um pouco para vocês do EAD, né? Como é que ele tá? A página inicial dele é a página do ISHE, né? Do Instituto Ser Humano. Então vou apresentar ela aqui para vocês, tá? Então essa é a página inicial do EAD. É a página inicial do Instituto e aqui tem, vocês vão ver aqui, olha, tem aqui o EAD, né? O EAD, os meus cursos ISHE, depois que você já entrou no EAD, você acessa o seu curso por aqui, né? E aqui tem o acesso para fazer o login, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o curso por dentro agora, né? Como é que ele é por dentro. Olha, quando você entra, a primeira coisa que aparece é essa aqui, é o EAD do ISHE. E ele fala, bem-vindo ao EAD do ISHE, um espaço onde a liberdade, a consciência e o desenvolvimento pessoal se encontram com a flexibilidade do aprendizado online. A gente já contou para vocês, né, que assim que a gente resolveu fazer o EAD, para a gente poder simplesmente espalhar mais essa mensagem que tem transformado tanto as pessoas, né? E aqui você pode entrar no ver os cursos, né? E aqui mostra quais são os cursos que a gente está fazendo. Então, o caminho do coração, o caminho da transformação e o caminho do saber. Por enquanto, nós temos só o caminho do coração, mas o caminho da transformação e o caminho do saber estão no forno, né? Para a gente poder soltar isso, né? Aqui fala um pouquinho de como funciona, com flexibilidade, bastante acesso, bastante conexão, né? Então, nós vamos agora entrar aqui em ver cursos. Quando você entra em ver cursos, a gente entra aqui, né? No EAD do caminho já. Agora está dentro do caminho da maestria. Como a gente contou para vocês, o caminho da maestria engloba o caminho do coração, o caminho do saber, o caminho da transformação e mais vários outros livros e várias práticas vivas, né? Então, aqui nessa página você vai ver uma apresentação que nós fizemos do curso, contando um pouco o que é o curso. E aqui embaixo, olha, aqui estão os cursos, né? Os 3 cursos.
E aqui você pode fazer uma prova. Você pode provar um pouco. São 3 reuniões introdutórias e uma prática para dar um sabor do que nós vamos fazer nesse curso. Elas são abertas, são gratuitas, e a sugestão é que vocês vejam essas práticas. Olha, são 3 encontros e uma prática. Então, isso daqui é para dar para vocês aquele saborzinho, para vocês verem se isso é uma coisa que toca o seu coração. E se tocar o seu coração, vem com a gente, né? E aí, quando você vier com a gente, você vai ver o curso do Caminho do Coração, que está aqui, né? O curso do Caminho do Coração, ele vai apresentar aqui para vocês o curso, é esse aqui o livro, né? Que, como a gente falou, pode ser comprado ou as lições vão ser mandadas para vocês, né? Todas as lições, são 12 lições nesse livro, né? E aqui a gente fala um pouco do que esperar desse curso, né? Você vai conhecer uma prática, conhecer e praticar um novo paradigma, uma nova forma de ver a sua vida, de ver o mundo, uma forma que traz mais felicidade, mais paz e menos medo, né? Você vai reconhecer o sistema de pensamento do ego, você vai reconhecer o sistema de pensamento da mente correta, você vai começar a praticar, né? Esse curso, como a gente falou para vocês, ele é muito prático. Ele é muito prático. Ele é para você colocar isso, todas as práticas no seu dia a dia. É por isso que a gente recomenda que o curso seja feito com uma lição por mês, para você poder ter tempo de praticar, né? Aqui eu vou contar para vocês o material que está incluído nesse curso, né? Ele está incluído 48 vídeos, são 4 vídeos por lição, 3 a 5, porque tem umas lições que são um pouco maiores, umas lições que são um pouco menores, mas de uma forma geral a maioria tem 4 semanas, né? 48 exercícios bem simples e práticos para serem colocados na prática do seu dia a dia. Os 12 textos completos das lições em PDF para vocês fazerem o download, um texto de Eshua, colocando a sugestão de estudos, né? E tem os bônus das práticas vivas, o vídeo da lembrança de si mesmo, 4 vídeos da prática de meditação, que a gente coloca depois da lição 5, um áudio da prática da respiração do amor, que a gente coloca logo no começo da lição 3, e um guia, um áudio da prática do perdão guiada. Esse é o material que está incluso nesse curso, né? E quando você entra no curso, você vai entrar sempre, você vai ter uma área que é uma área sua, é uma área do aluno. É essa aqui, olha. Ela vai ter o painel, o meu perfil, os cursos que eu tô, né? Uma lista de desejos, o que que eu quero, né? E aqui os cursos que você tá, que estão em progresso. Então, o curso em progresso agora vai ser o Caminho do Coração, né? Vou entrar aqui no curso do Caminho do Coração para vocês terem uma ideia de como é que você vai entrar no EAD, né? Então, esse daqui, olha, no caminho, ele começa com uma apresentação, que é a mesma que já estava lá atrás, né? Aqui ele fala mais sobre o curso, olha, o que que é o curso, qual é a abordagem, o que que você vai aprender, o material incluso. E aqui, olha, aqui é onde você vai entrar para começar as práticas. Então, a primeira prática é a prática da introdução, são os vídeos que a gente já apresentou lá atrás, a prática da lembrança sobre si mesmo, né? E aqui entra, olha, você entra aqui na setinha, tem o caminho do coração, lição 1, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, você entra aqui e entra no vídeo de cada lição. Olha, aqui está o vídeo do primeiro encontro, né? Aqui também você encontra o material de estudo, olha. Você entra aqui no material de estudo, ele vai mostrar para você, olha, ele vai mostrar para você os arquivos que tem, a lição 1 e a sugestão para estudos. Então, tá tudo aqui. Aqui você pode também fazer os seus comentários, olha, escrever algum comentário, falar a respeito de como você está indo. E acho que mais importante que tudo isso aqui é o contato que você vai ter com a gente, né? Dá um segundo para mim, deixa eu voltar aqui. O contato que você vai ter com a gente. Nós vamos fazer eu e o Arnaldo vamos fazer uma reunião com vocês por mês, às terças-feiras, normalmente a última terça-feira do mês. E essa reunião é uma reunião para compartilhar, para contar como é que vocês estão, perguntas e respostas. E a gente vai sempre trazer um trechinho do livro para contar para vocês a nossa experiência dele,
né? Além disso, vocês vão ter contato com a gente através desses comentários que eu mostrei para vocês antes e vão ter contato com a gente através do WhatsApp, e-mail, como for a forma melhor para cada um de vocês, tá bom? Contato para vocês tirarem dúvidas e qualquer problema que vocês tiverem com o EAD. Então é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do EAD. Espero que vocês venham com a gente. É um curso muito transformador, como a gente já falou. As pessoas têm tido muitas experiências boas, nós, inclusive, nós estamos aqui estudando, né? Nós somos eternos estudantes do caminho e seguimos juntos. Se você sentir que esse chamado tocou o seu coração, vem com a gente, tá bom? É isso.